Tarde, declaro aberta a reunião. A ordem do dia consiste em a apresentação pelo chefe do Executivo do balanço do trabalho do Governo referente ao ano económico de 2024 e da preparação do orçamento para o ano económico de 2025. Em nome da Assembleia Legislativa, damos as boas-vindas ao Sr. Chefe do Executivo, membros do Conselho Executivo e do Governo. Tem a palavra o Sr. Chefe do Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho agora, em representação do 5º Governo da RAEM, submeter à apreciação desta Assembleia o balanço das ações do Governo realizadas em 2024 e o Programa Orçamental para o ano financeiro de 2025. No decurso deste ano, com o forte apoio do Governo Central, o Governo da RAEM tem liderado os setores da sociedade para conjuntamente implementarem com afinco o profundo espírito subjacente à série de importantes discursos do Presidente Xi Jinping e as principais decisões e arranjos do Governo Central relacionados com Macau, prosseguindo firmemente os princípios orientadores, um país, dois sistemas e Macau governado pelas suas gentes, com alto grau de autonomia, sob a orientação geral de uma ação governativa tendente a consolidar a recuperação, unir esforços para a diversificação, melhorar o bem-estar da população e impulsionar o desenvolvimento, o Governo, de forma pragmática, promoveu o desenvolvimento estável e sólido da RAEM, norteado prioritariamente pela promoção da diversificação adequada da economia, tem impulsionado a construção da zona de cooperação aprofundada e otimizado os trabalhos relacionados com o bem-estar da população. Foram alcançados novos resultados na evolução dos vários setores da RAEM e a conjuntura continua próspera e estável. O presente ano assinala o 75º aniversário da implantação da RPC e o 23º do retorno de Macau à pátria. O Governo Central tem vindo a lançar uma série de políticas e medidas favoráveis a Macau e à sua população, injetando novas dinâmicas na manutenção da prosperidade e estabilidade de Macau a longo prazo, o que demonstra plenamente a atenção e o afeto dedicado pelo Governo Central a Macau. Por sua vez, o Governo da RAEM, para além de executar e aproveitar bem as políticas favoráveis concebidas pelo Governo Central, coordenou e promoveu os trabalhos preparatórios das atividades comemorativas do duplo aniversário, tendo sido reforçada a segurança como matriz favorecedora no ambiente seguro, embelezada a fisionomia da cidade e ainda aumentada a atmosfera festiva. Junto com setores diferentes da sociedade, tem sido organizada uma série de atividades profícuas alusivas a este aniversário e lançada uma variedade de medidas em prol do bem-estar da população para reforçar o sentimento de participação e realização, empenhando-se o Governo na criação de um ambiente auspicioso e festivo, resultante da interação entre todas as zonas de Macau, bem como entre Macau e Anqing. Aprender, divulgar e implementar o espírito da terceira sessão plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China é uma tarefa política relevante para o presente e para o futuro. O Governo da RAEM desempenha especial papel de liderança para implementar de forma convicta o espírito dos importantes discursos e orientações do Presidente Xi Jinping sobre Macau, em articulação com a realidade social, a transformar o espírito da terceira sessão plenária numa força poderosa galvanizadora do desenvolvimento contínuo da RAEM em todos os aspectos, a agarrar as grandes oportunidades decorrentes do desenvolvimento do país, bem como a desenvolver plenamente as vantagens que Macau oferece. Concomitantemente, com um empenho acrescido, o Governo da RAEM continuará a prestar apoio ao país no aceleramento da construção de uma nova conjuntura de abertura de alto nível ao exterior, polindo ainda mais o cartão de visita dourado de Macau enquanto metrópole internacional e lutando constantemente para o sucesso de novos desafios e de um novo cenário da implementação bem-sucedida do princípio um país, dois sistemas com características de Macau. Sr. Presidente e Srs. Deputados, permito apresentar o balanço da ação governativa 2024. Primeiro, construção da linha de defesa da segurança do Estado e salvaguarda da conjuntura estável e harmoniosa da RAEM. Aperfeiçoamento ordenado do regime jurídico relativo à defesa da segurança do Estado. Foi promovida ainda mais a produção legislativa complementar relativa à defesa da segurança do Estado. A Lei de Proteção do Segredo de Estado, o regime jurídico do controle de armas e coisas conexas e diplomas complementares, bem como a Lei dos Juramentos por ocasião do ato de posse, já entraram em vigor e o estudo para o aperfeiçoamento do regime jurídico do antiterrorismo está basicamente concluído. Melhoramento contínuo dos mecanismos de execução relativos à defesa da segurança do Estado. Apoiou-se totalmente o assessor para os assuntos de segurança nacional e os assessores técnicos para os assuntos de segurança nacional na persecução das funções que lhes foram atribuídas, persistindo-se num senso baseado em pressupostos de situações desfavoráveis. Foi votada a adoção da lei de medidas de prevenção e controlo, a emissão de alertas, a implementação de medidas, tendo sido já
trabalhos de prevenção e contra-infiltração e também reprimidos diversos riscos cibernéticos. Consolidação do fundamento sociopolítico do amor à pátria em Macau, com foco na Constituição, na Lei Básica e na Lei relativa à defesa da segurança do Estado. Foi inovado um modelo concebido para divulgações jurídicas e foram expandidos os seus canais. No que concerne ao reforço da elaboração de materiais didáticos sobre o amor à pátria em Macau, foram publicados materiais didáticos complementares para a educação sobre a segurança nacional, que abrangem desde o infantil até ao superior. Foi organizada uma série de bem-sucedidas atividades referentes à educação sobre a segurança nacional, com o intuito de reforçar continuadamente a consciência dos residentes para este assunto e consolidar firmemente o valor nuclear de amor à pátria em Macau. Aperfeiçoamento constante do sistema de segurança interna. Fortaleceram-se as capacidades integrais de prevenção e controle da segurança pública, de forma a assegurar a eficaz realização de atividades de grande envergadura. Foi iniciado o planeamento do estudo relativo à introdução da 6ª fase do sistema Olhos no Céu. Também a construção do Centro de Comando Marítimo tem vindo a ser otimizada em prol da defesa da segurança marítima. E foi implementado plenamente o novo modelo de proteção civil, bem como reforçada a cooperação policial regional, de forma a prevenir e combater eficazmente todos os tipos de criminalidade e atividades ilícitas. Segundo, materialização das medidas de apoio a Macau do Governo Central e novas oportunidades para a diversificação adequada da economia. Materialização plena das políticas e medidas de apoio a Macau do Governo Central e impulso da recuperação da economia em 2024, aproveitando a ocasião do aumento do número de novas cidades no interior da China inseridas no esquema de vistos individuais para Hong Kong e Macau e terem partido a implementação sucessiva de diversas políticas e medidas que visam facilitar a gestão de entradas e saídas das pessoas e das empresas. O Governo da RAEM tomou diversas medidas para divulgar informações turísticas de Macau e introduziu, através de diversos canais, benefícios promotores do consumo turístico, beneficiando assim a recuperação contínua do número de visitantes provenientes no interior da China e visitantes internacionais. Igualmente se cuidou da execução e implementação ordenada dos objetivos plasmados no Plano de Desenvolvimento da Diversificação Adequada da Economia da RAEM 2024-2028 e da promoção pragmática do desenvolvimento das 4 indústrias prioritárias. O quadro de estatísticos sobre a estrutura das novas indústrias está basicamente estabelecido. Estímulo ao desenvolvimento de alta qualidade da indústria de turismo e lazer integrados. Continua-se a aprofundar o conteúdo de Turismo Mais e a enriquecer os elementos não jogo, de forma a evidenciar as características multiculturais e turísticas de Macau e dar maior relevância ao cartão de visitador à de Macau como metrópole internacional. Foi dado especial impulso às empresas de turismo e lazer integrados para investirem mais no desenvolvimento de projetos não jogo e foram promovidos trabalhos relativos à revitalização das zonas históricas, tendo-se registrado um significativo aumento do fluxo de visitantes nos bairros antigos e o melhoramento da atmosfera de consumo cultural e turístico procedeu-se de forma ordenada. Aos trabalhos subsequentes de planeamento das zonas históricas, lançou-se o plano de apoio financeiro para a revitalização das zonas históricas, bem como se apoiaram as pequenas e médias empresas a explorarem projetos comerciais com características distintivas e que possam dinamizar a hospitalidade das zonas históricas. A otimização da fiscalização do setor do jogo. Concluíram-se os trabalhos de alteração das medidas para a implementação do jogo responsável, as quais já foram publicadas e estão em vigor. A proposta de lei intitulada Lei de Combate aos Crimes de Jogo Ilícito foi aprovada na especialidade pela Assembleia, é a Lei 2024 de 28 de outubro. Também foi concluída a elaboração da Lei 7 de 2024, o regime jurídico da concessão de crédito para jogos de fortuna usar em casino, e em paralelo foram continuamente aperfeiçoados os trabalhos respeitantes à regulação e fiscalização do setor do jogo. Promoção da aglomeração e valorização da indústria da Big Health, da medicina tradicional chinesa. O governo da RAEM tem vindo insistentemente a promover a indústria do turismo de Macau para conceber produtos turísticos que exaltem os temas da terapia alimentar saudável e da saúde e bem-estar da medicina tradicional chinesa. Regularmente, o Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação de Guangdong-Macau acolhe empresas de destaque e projetos prioritários, tendo alcançado uma óbvia atmosfera positiva da aglomeração industrial da indústria da macro-saúde da medicina tradicional chinesa. O Hospital Macau Union entrou oficialmente em funcionamento no dia 16 de setembro de 2024, aumentando a atratividade dos serviços médicos especializados locais, em função dos serviços de alto nível que oferece e motivando mais turistas a escolherem Macau para efeitos de tratamento médico, cuidados de saúde e bem-estar. Em conjunto, com as empresas de turismo integrados, serão lançados mais produtos orientados para a manutenção da saúde, de modo a proporcionar o desenvolvimento da indústria da macro-saúde. Incentiva o desenvolvimento contínuo e sólido do setor das finanças modernas. Deu-se continuidade à otimização do regime de supervisão relativo ao mercado obrigacionista, ligando serviços de investimento e financiamento dentro e fora da RAEM. Em abril de 2024, a primeira sociedade recomendada pela Zona de Cooperação Aprofundada foi autorizada para o exercício exclusivo dos serviços de gestão de fundos de oferta privada em Macau e em julho de 2024 foi autorizada a constituição do primeiro fundo de oferta pública de Macau.
A proposta de lei dos fundos de investimento foi entregue à Assembleia para apreciação e a lei da atividade de mediação de seguros, já aprovada pela Assembleia, entra em vigor no dia 1 de agosto de 2025. A entrada em vigor da revista Regulamentação de Desenvolvimento na Grande Baía, Guangdong com Macau, de atividades de âmbito do projeto piloto denominado por Gestão Financeira Transfronteiriça, demonstra um avanço no desenvolvimento do projeto piloto de gestão financeira transfronteiriça. Com preparação de vários anos, o projeto de desenvolvimento para a criação da pataca digital de Macau, IMOP, entrou em fase de materialização efetiva. Está prevista uma demonstração pública do sistema protótipo ainda em 2024 e vão ser empenhados esforços na realização de testes em ambiente controlado, sandbox, no quarto trimestre de 2025. Promoção da reconversão e da valorização das indústrias de alta tecnologia e das indústrias tradicionais. O Programa de Trabalho de Reestruturação dos Laboratórios de Referência do Estado de Macau obteve o consentimento do Ministério da Ciência e Tecnologia, pelo que os respectivos trabalhos de reestruturação encontram-se já em curso. Até setembro de 2024, 33 empresas de ciência e tecnologia obtiveram certificação através do Programa de Certificação de Empresas Tecnológicas. Estas empresas certificadas empregaram cerca de 1.300 funcionários e contam com uma soma total de receitas de negócio a atingir um volume superior a 3 mil milhões de patacas. Promoção do desenvolvimento da indústria de convenções e exposições e de comércio. A indústria de convenções e exposições de Macau tornou-se internacionalmente reconhecida. A forma de negócio indústrias mais convenções e exposições tem vindo a ser valorizada e os efeitos de captação de negócios através da realização de feiras e exposições de marca tendem a ser intensificados. Enriquecimento do conteúdo de uma base de Macau. Macau foi selecionada como Cidade Cultural da Ásia Oriental 2025 em junho de 2024, recebendo mais um novo cartão de visita dourado como metrópole internacional. O hardware e software da cidade do espetáculo continuam a ser aperfeiçoados. Foi dado início aos trabalhos de inscrição de novas manifestações na lista de património cultural intangível e a avaliação do primeiro grupo proposto para a classificação de bens imóveis de valor cultural de Macau. No fundo, a imagem de Macau como cidade de património mundial passou a ser mais destacada. Formação sólida para a reserva de quadros qualificados necessários ao desenvolvimento diversificado das indústrias e aperfeiçoamento da implementação dos diversos programas de captação de quadros qualificados. Impulsionou-se a orientação de cursos ministrados sobre as indústrias ou mais quadros pelas instituições de ensino superior local, bem como o desenvolvimento de programas de formação conjunta de quadros qualificados com instituições de ensino superior do exterior. A primeira fase do programa de captação de quadros qualificados terminou no primeiro trimestre de 2024, com mais de 450 candidatos incluídos na lista de quadros qualificados propostos para captação. A nova fase do programa foi iniciada em maio de 2024. Atenuação da pressão sobre as PME e incentivo ao desenvolvimento da economia comunitária. O prazo máximo de reembolso dos planos de apoio a PME e aos jovens empreendedores foi prorrogado para 10 anos. Reforçaram-se as atividades de promoção em modelos virtual e presencial e redirecionou-se a população e os turistas para os bairros comunitários, impelindo-se constantemente o potencial do consumo comunitário. O Grande Prémio para o Consumo na Zona Norte durante os fins de semana decorreu durante 20 semanas e alcançou resultados frutíferos. 1.255 estabelecimentos comerciais participaram e foram descontados benefícios eletrónicos do valor total, que ultrapassaram 29,75 milhões de patacas, tendo-se atingindo um total de 150 milhões de patacas em consumo nas lojas da Zona Norte. Com vista a dar continuidade à sua eficácia, foi oficialmente lançada uma atividade de promoção do consumo de grande escala, intitulada Grande Prémio para o Consumo em Macau, no dia 30 de setembro de 2024, para dar um novo impulso à economia comunitária. Terceiro, reforçada a melhoria do trabalho em prol do bem-estar da população, atenção efetiva à resolução das questões relacionadas com a vida da população. Implementação contínua de vários incentivos fiscais e medidas em prol do bem-estar da população. Em 2024, o valor orçado no plano de coparticipação pecuniária, no programa de coparticipação nos cuidados de saúde, na subvenção do programa de tarifas de energia elétrica para unidades habitacionais, no programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo e nas demais medidas em prol do bem-estar da população, totalizou cerca de 8.514 milhões de patacas. Até à data, a coparticipação pecuniária de 2024 foi atribuída a 748 mil residentes. Além disso, o valor total das despesas com o pagamento de subsídio de escolaridade gratuita, subsídio de propinas, subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior, subsídio para a aquisição de manuais escolares, subsídio para pessoal docente das escolas particulares e subsídio para o seu desenvolvimento profissional, subsídio para idosos, pensão de invalidez, subsídio de invalidez, apoio especial para a manutenção de vida e subsídio regular aos 3 tipos de famílias em situação vulnerável, envolve um montante que ronda os 13.063 milhões de patacas.
Tendo ocorrido como previsto o regresso de saldos orçamentais positivos nas finanças públicas com o desejável equilíbrio entre as receitas e as despesas, o Governo continua nos termos do regime de previdência central não obrigatório a abrir a conta individual dos residentes qualificados e injetou a título de repartição extraordinária dos saldos orçamentais uma verba de 7.000 patacas nas contas individuais dos residentes qualificados. A medida abrange aproximadamente 390.000 residentes beneficiários, com um valor estimado em 3,1 mil milhões de patacas. Esta despesa com as medidas em prol do bem-estar da população totalizaram 24.677 milhões de patacas, representando 28,07% do orçamento da despesa integrada após a adoção do orçamento do PIDA. Ademais, procedeu-se à adoção de elevação adicional do montante do imposto profissional. O valor total envolvido nestas medidas para o ano 2024 é de 4.089 milhões de patacas. Promoção do emprego para os residentes. A promoção contínua da ligação entre as empresas e os candidatos a emprego através de diversas medidas de emparelhamento de emprego permitiu o sucesso de integração laboral de 11.054 pessoas até à segunda quinzena de setembro de 2024, um aumento de 4,5% em comparação com 10.581 pessoas no período homólogo de 2023. Na perspectiva de ajudar os residentes a reforçarem as suas técnicas profissionais e a competitividade no acesso a emprego, têm sido organizados cursos de formação profissional. A lei relativa ao salário mínimo para os trabalhadores foi alterada para aumentar o salário mínimo. A revisão das medidas de subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade está concluída. A par disso, foi mantida a proporção dos trabalhadores locais nos quadros de gestão de médio e alto nível das empresas de turismo e lazer integrados num nível superior a 85%. Concretização da política de habitação. Conclusão em 2024 da construção da habitação social situada na Avenida de Venceslau de Moraes, na Areia Preta, e da obra da superestrutura da habitação económica nos lotes B4, B9 e B10 da Zona A. A residência do Governo para idosos foi ultimada e a ocupação oficial pelo primeiro grupo de idosos ocorreu em 2024. O regime jurídico da habitação intermédia já foi publicado. Com vista a implementar os trabalhos de renovação urbana no bairro Iauane, foi determinado o lote da Rua 8 para a construção de habitação intermédia a título experimental e vai servir como modelo de referência para os projetos de renovação urbana dessa mesma zona. Em 2024 teve lugar o concurso público de construção da primeira fase das fundações e caves, cujas obras também já arrancaram, disponibilizando, quando concluída, cerca de 250 frações habitacionais. Já foi criada a administração de condomínio para os 7 conjuntos de edifícios do bairro Iauane. A construção de habitação para alojamento temporário e de habitação para troca resolveu o caso Pearl Horizon, que durava há já vários anos, bem como a necessidade habitacional dos moradores do bairro Iauane, que assim vão poder residir na mesma zona durante a renovação urbana. As respectivas obras vão ser concluídas no final de 2024. O concurso público para a construção de habitação privada no lote BT9A, na Taipa, já foi adjudicado. Promoção do regime de segurança social. Manteve-se a atribuição da pensão para idosos, da pensão de invalidez e de subsídios, de acordo com o mecanismo de ajustamento regular das prestações do regime de segurança social. O Governo da RAM já iniciou os trabalhos de avaliação relativos ao montante da pensão para idosos, pensão de invalidez, entre outros subsídios. Desde o último ajuste do montante da pensão para idosos, em janeiro de 2020, a taxa de variação acumulada do índice de preços no consumidor até setembro de 2024 foi de 2,47%, não tendo atingido os 3% para a ativação do ajustamento do valor do risco social. O montante da pensão para idosos mantém-se inalterado. O montante da pensão acrescido do montante do subsídio para idosos não é inferior ao valor do risco social, assegurando-se assim um nível de proteção básica na velhice. Aperfeiçoamento na prestação de cuidados de saúde. Em setembro de 2024, o Hospital Macau Union entrou em funcionamento oficialmente e tem como objetivo desenvolver-se como um centro médico a nível nacional e oferecer serviços médicos de alta qualidade. O Hospital Macau Union é o maior complexo de cuidados de saúde de Macau, ocupando uma área de aproximadamente 76 mil metros quadrados, com uma área bruta de construção de cerca de 430 mil metros quadrados, dispondo de 26 salas de operações. Após a conclusão do edifício do Hospital de Reabilitação, está previsto que sejam disponibilizadas mais de 1.000 camas. São adotadas técnicas médicas avançadas do Peking Union Medical College Hospital e equipamentos médicos de nível internacional para desenvolver os serviços de radioterapia de tumores e exame imagiológico. De notar que foi lançado o programa com participação no tratamento de procriação medicamente assistida, de modo a prestar a título gratuito e ilimitado serviços de procriação assistida aos residentes de Macau, com o início do processo de avaliação de casos e do
Procedimento subsequente até ao final de 2024. No segundo trimestre de 2025, o hospital em causa terá condições de prestar os referidos serviços. Foi então elaborado o Plano de Ação para Macau Saudável, para criar um sistema de avaliação de qualidade da gestão das doenças crónicas da população e, consequentemente, direcionar a participação conjunta numa visão comum Macau Saudável. Constata-se o reforço da prevenção e controle de doenças cíclicas e transmissíveis, da capacidade de monitorização e alerta, de modo a melhorar continuamente a capacidade de resposta a situações de emergência. Otimização da prestação de serviços destinados a mulheres, crianças, idosos e grupos vulneráveis. Já foi estendido o programa de instalação de próteses dentárias para idosos com 65 anos de idade ou mais, que preencham todos os requisitos. Os serviços médicos de proximidade foram alargados de forma abrangente aos 14 lares de idosos subsidiados pelo Governo. Os serviços de consultas externas à distância foram estendidos aos 13 lares de idosos e a um centro de reabilitação subsidiados pelo Governo. O projeto piloto de subsídio para cuidadores, destinado a pessoas que cuidam das que estão permanentemente acamadas, incapacitadas de realizar ações de sentar e levantar, e pessoas portadoras de deficiência intelectual, pessoas autistas e pessoas portadoras de deficiência motora de grau grave, profundo ou sem grau atribuído, entre outras. A cota de prestação de cuidados especiais de unos para idosos foi aumentada para 505 e foi criado um centro de recursos para equipamentos auxiliares de Macau. Promoveram-se de forma contínua as medidas prioritárias orientadas para a família, impulsionando a criação de uma cultura amigável e comunitária de atenção às mulheres. Salvaguardou-se a disponibilização de vagas nas creches, para a população com idade inferior a 3 anos, era cerca de 57% em 2019 e aumentou para cerca de 67% até setembro de 2024. Aperfeiçoamento dos trabalhos no âmbito da educação e da juventude. A revisão do quadro de organização curricular, da educação regular, do regime escolar local e das exigências das competências académicas básicas de 7 disciplinas foi concluída. O regime jurídico da Universidade Politécnica de Macau e o regime jurídico da Universidade de Turismo de Macau foram publicados. Os trabalhos relativos à concessão de instalações educativas na zona Este 2 estão a ser concluídos de forma ordenada e o concurso público será aberto ainda em 2024 para uma parte das obras. As obras do novo edifício da Universidade Politécnica de Macau estarão concluídas ainda em 2024. Já foi lançado o estudo social dos indicadores sobre a juventude em Macau 2024. De igual forma, a política de juventude de Macau 2021-2030 foi promovida e concretizada. Promoção do desenvolvimento do desporto. A criação da Comissão Organizadora da Zona de Competição de Macau e do Gabinete Preparatório para a sua organização da 15ª edição dos Jogos Nacionais e da 12ª edição dos Jogos Nacionais para Pessoas Portadoras de Deficiência e 9ª edição dos Jogos Olímpicos Especiais Nacionais visa contribuir para a empenhada participação nos trabalhos da Comissão Organizadora Nacional e organizar com sucesso os jogos que vão ser realizados em Macau. Paralelamente, foi sendo estimulado o desenvolvimento do desporto para todos através da organização regular de atividades diversificadas. Reforço da construção do regime relativo à segurança alimentar. Uma salvaguarda rigorosa da segurança dos produtos alimentares importados e o reforço dos trabalhos de inspeção sanitária tem sido preocupação constante. Igualmente, temos sido destaque a promoção dos trabalhos relativos ao Acordo de Cooperação no Controlo de Segurança dos Produtos Alimentares fabricados em Macau e exportados para o interior da China. Até setembro de 2024, 21 empresas candidataram-se ao enquadramento de cooperação destas, 8 foram reconhecidas pela Administração-Geral da Alfândega e 48 produtos foram registados. Elevou-se através dos mais diversificados canais a transparência dos preços a retalho para manter a estabilidade dos preços. Quarto, aprofundamento da reforma da administração pública e elevação contínua da eficiência da governação. Implementação do princípio Macau governado por patriotas. A revisão da lei eleitoral para o chefe do Executivo, da lei eleitoral para a Assembleia foi concluída. Os participantes nas eleições dos membros da Comissão Eleitoral, do chefe do Executivo e os candidatos propostos para a eleição do cargo de chefe do Executivo passaram a ser sujeitos à verificação da capacidade e assinam a declaração de defesa e fidelidade à RAEM. A eleição para o sexto chefe do Executivo, realizada nos termos da revista Lei Eleitoral para o chefe do Executivo, foi um sucesso. Também em 2024 foi concluído o processo de revisão da lei de juramentos por ocasião do ato de posse e foram enviadas à Assembleia 2 propostas de lei intituladas Alteração dos Estatutos dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau e Diplomas conexos e Alteração às disposições fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direção e Chefia, elaboradas no sentido de aperfeiçoar os referidos regimes, a lei dos juramentos por ocasião do ato de posse em vigor e assegurar que os respectivos trabalhadores defendam a lei básica da RAEM e sejam fiéis à RAEM. Lançamento da plataforma para empresas e associações e assuntos governamentais.
Até setembro de 2024, a plataforma para empresas e associações disponibilizou mais de 90 tipos de serviços. Foram abertas mais de 15 mil contas de entidades, nas quais mais de 11 mil eram contas de empresas. O lançamento da plataforma Assuntos Governamentais reforçou a gestão interna e a eficiência dos serviços públicos. Emissão da nova geração do BIR. Com vista a facilitar a renovação do BIR aos residentes, foi lançado o serviço online de renovação deste BIR, que é 20 de setembro de 2024. Estavam registados 117 mil requerimentos deste BIR de nova geração, no sentido de otimizar ainda mais os serviços automáticos de tratamento de documentos. Foram inaugurados 7 centros de serviço de autoatendimento 24 horas do Governo, concretizando o objetivo de disponibilizar o tratamento e o levantamento de documentos em qualquer centro de serviços, 24 horas por dia. Promoção de serviços eletrónicos transfronteiriços convenientes. A Conta Única de Macau, com mais de 610 mil utilizadores, disponibiliza mais de 430 serviços e funções, incluindo a marcação prévia, que foi acrescentada para 10 tipos de serviços mais frequentemente prestados em Anqing, ao balcão do Centro de Serviços de Assuntos Governamentais em Anqing. Ao mesmo tempo, foram instalados no referido centro quiosques de autoatendimento, o serviço de identificação faces da RAEM e quiosques de auto-levantamento de documentos, promovendo assim a integração da vida da população entre Macau e Anqing. Também se procedeu ao lançamento do código QR para as passagens fronteiriças entre Hong Kong e Macau, para facilitar as deslocações das pessoas de Hong Kong e de Macau. Aperfeiçoamento do sistema de ação de formação da função pública para reforçar a consciência nacional, a consciência de bem servir a população, o espírito de integridade e a capacidade profissional dos trabalhadores dos serviços públicos. Realizaram-se cursos, workshops, palestras e visitas para o desenvolvimento da educação de amor à pátria em Macau. A construção da reserva de quadros qualificados tem sido efetivamente implementada. A concretização dos projetos legislativos das áreas prioritárias. Foi elaborada a lei sindical, com vista a promover o desenvolvimento harmonioso das relações entre empregadores e trabalhadores, dando-se mais um passo na defesa e proteção dos direitos e interesses dos trabalhadores. A lei de alteração ao regime de ação de despejo do Código de Processo Civil foi elaborada e o regime jurídico de arrendamento foi aperfeiçoado. Foi concluída a revisão da Lei da Governação Eletrónica e dos Regulamentos Administrativos Complementares. As leis sobre o regime de registro de automóveis, a alteração ao Código do Registro Civil foram elaboradas e foram aprimorados os serviços eletrónicos dos registros e do notariado. Em articulação com o lançamento da plataforma para empresas e associações, foi concluída a alteração ao regulamento administrativo sobre as alterações do procedimento de licenciamento de estabelecimentos de comidas e bebidas. Foi reformado o procedimento de licenciamento segundo o regime de agência única e foram lançados novos serviços de requerimento eletrónico e de apreciação conjunta. Promoção estável dos trabalhos de recensão legislativa. Foi concluída a elaboração da proposta de lei denominada Adaptação e Integração das Leis e Decretos-Leis publicados entre 1976 e 1993 e da proposta de lei intitulada Adaptação e Integração das Leis e Decretos-Leis publicados entre 94 e 99, as quais foram submetidas à apreciação da Assembleia Legislativa. Promoção da construção do sistema jurídico da Zona de Cooperação Aprofundada. Foi impulsionada a criação gradual, nesta zona, de um sistema institucional relativo às regras em matéria civil e comercial com ligação a Macau, elaborados vários regulamentos para garantir o exercício de funções de forma conveniente e ordenada pelos profissionais de diferentes áreas na zona de cooperação aprofundada. Simultaneamente, em resposta às necessidades de construção desta zona, o Governo da RAEM tem vindo a rever e racionalizar as leis e demais diplomas em vigor nas diversas áreas. Execução efetiva dos trabalhos relativos ao cumprimento dos tratados sobre os direitos humanos. Em janeiro e julho de 2024, o Governo da RAEM participou nas reuniões do Grupo de Trabalho do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas sobre o 4º Exame Periódico Universal da China e na reunião da aprovação do mesmo, nas quais apresentou objetivamente a situação dos direitos humanos na RAEM e os progressos alcançados nos últimos anos, revelando ao exterior a prática com sucesso do princípio um país, dois sistemas, com características de Macau. Aceleração da negociação dos acordos de cooperação judiciária com o exterior. Registou-se um acompanhamento contínuo dos trabalhos relativos à negociação e celebração de acordos de cooperação judiciária com os países relevantes, incluindo principalmente o acordo entre a RAEM, da República Popular da China, e a Mongólia, relativa à assistência jurídica e judiciária em matéria civil e comercial. Realizaram-se negociações com o Cazaquistão relativamente ao acordo sobre a transferência de pessoas condenadas, ao acordo relativo à entrega de infratores em fuga e ao acordo relativo ao auxílio judiciário mútuo em matéria penal. A criação da Direção dos Serviços da Supervisão e da Gestão dos Ativos Públicos. Verificou-se o reforço na supervisão às empresas de capitais públicos e na avaliação do desempenho de exploração e funcionamento em empresas de capitais integralmente públicos e empresas de capitais públicos com influência dominante.
O CCAC e o Comissariado de Auditoria têm desempenhado as suas funções de acordo com a lei, realizando de forma ordenada ações de promoção da integridade e da auditoria, com vista à construção de um governo eficiente e íntegro. Quinto, foste a construção de infraestruturas e a construção de uma Macau moderna, bela e com condições ideais de vida. Aperfeiçoamento dos planos de pormenor da cidade. O Governo deu início de forma ordenada aos trabalhos de elaboração dos planos de pormenor das diversas zonas de Macau, entre eles o Plano da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão, o OPG Este 2, Plano UOPG Zonas 1 e 2 do Porto Exterior e Plano UOPG Norte 1, bem como o Plano UOPG Taipa Central 2, tendo o Plano de Pormenor da UOPG Este 2 sido publicado. O Zoneamento Marítimo Funcional da RAEM e o Plano das Áreas Marítimas da RAEM entraram em vigor em junho de 2024. Também se assistiu à criação da Plataforma de Partilha de Informação Geográfica, à atualização de dados espaciais e geográficos e à publicação da nova versão do Atlas de Macau. Aceleração da construção de infraestruturas de grande dimensão na cidade. As obras da linha leste do método ligeiro foram iniciadas e foram concluídos os trabalhos de prevenção de inundações e de monitorização periódica ambiental da obra de aterro para a ampliação do aeroporto de Macau. Também foi aberto o concurso público para a empreitada de construção do aterro e da plataforma de estacionamento de aeronaves, cujas obras vão começar ainda em 2024. A primeira fase de construção da estação elevatória de águas pluviais do Porto Interior e instalação de tubagens de eletricidade e canalizações de abastecimento de água nas vias periféricas dessa estação e a construção da segunda fase de box culverts estão terminadas. A construção de box culverts no sul do Porto Interior, fases 1, 2 e 3, tem um total de 1.105 metros, estando 896 metros já concluídos, o que representa 81% do total da obra. Está previsto que o restante da obra termine em março de 2025. O projeto de proteção contra inundações e de drenagem no lado oeste de Coluane, projeto dos dois lagos, foi concluído e as obras já foram iniciadas. Já foram concluídas as obras da primeira fase do melhoramento dos diques da zona A e a obra de aterro da zona D já arrancou, pois a construção de cabos na zona A poderá fornecer uma grande quantidade de areia para a zona D, o que vai possibilitar reduzir os custos. A construção do novo estabelecimento provisional da empreitada da zona de espetáculos ao ar livre temporário do novo edifício do comando da PSP e unidade tática de intervenção policial já foi concluída. O novo edifício de serviços da alfândega também já entrou em funcionamento. Simultaneamente, este Governo está a acelerar os trabalhos de construção de infraestruturas iniciadas de acordo com o plano. No que diz respeito às instalações dos serviços públicos, os edifícios dos tribunais das três instâncias encontram-se na fase de construção. As obras de construção da superestrutura dos blocos 1 e 2 do edifício de escritórios do Governo, da RAEM, vão ter início em 2025. As obras de fundações e cabos da empreitada de construção do edifício de escritórios para a administração no lote Q1D da ZAP já arrancaram. A construção de vias de acesso entre os zonados, novos aterros e a Península de Macau, todas equipadas com passeios pedonais, foi iniciada, prevendo-se a sua conclusão em 2027. Quanto às instalações culturais, recreativas, desportivas e educativas, a demolição do edifício do antigo hotel está concluída e as obras de fundações para a nova Biblioteca Central estão a decorrer. O concurso público para a construção do edifício de instalações recreativas e desportivas no lote A9, da zona dos novos aterros, e a elaboração do projeto do Parque Desportivo para os cidadãos estão em curso. Relativamente à Vila Escolar da zona dos novos aterros, o lote B1 encontra-se na fase de concurso público para as obras de fundações e cave, enquanto no que se refere ao lote B2 está na fase de elaboração do projeto. A concretização ordenada destes projetos de infraestruturas vai promover o desenvolvimento socioeconómico de Macau. Melhoria do sistema de transportes da cidade. As propostas de lei para a revisão da Lei da Atividade da Aviação Civil e da Lei do Trânsito Rodoviário foram submetidos à apreciação da Assembleia Legislativa. A taxa de crescimento anual do número de veículos tem sido controlada para se manter dentro dos 3%. Os trabalhos de ordenamento e melhoria em 33 pontos da cidade foram executados. As licenças gerais para o transporte de passageiros em automóveis ligeiros de aluguer foram atribuídas por um período de 8 anos a um total de 500 novos táxis que foram entrando sucessivamente em funcionamento. Igualmente, entraram em funcionamento de forma sucessiva diversos corredores aéreos e passagens superiores para peões. Promoção da proteção ambiental e reforço da gestão das emissões de carbono.
Neste domínio foram publicados os novos valores limite da emissão de gases de escape poluentes dos motociclos, ciclomotores e automóveis a gasóleo. Os trabalhos relativos ao requerimento de segunda fase do Plano de Concessão de Apoio Financeiro ao abate de motociclos obsoletos e à sua substituição por motociclos elétricos novos e do Plano de Apoio Financeiro ao abate de veículos antigos movidos a gasóleo foram iniciados. Assistiu-se ao esforço da gestão de resíduos sólidos e à conclusão da obra de expansão da central de incineração de resíduos sólidos de Macau. Promoção do desenvolvimento da cidade inteligente, o regulamento administrativo relativo ao regime de instalação e funcionamento de centros de dados foi publicado e a proposta de lei do regime jurídico das radiocomunicações foi submetida à apreciação da Assembleia. Melhoria das instalações municipais. Tiveram início as obras de construção da segunda fase do Corredor Verde da margem sul da Península de Macau. A construção do percurso penal de lazer que circunda a ilha de Coloane está em curso. Os mercados mereceram uma atenção especial quanto à promoção planeada do ordenamento, à otimização da gestão e condições de exploração e à criação de uma nova imagem. Sexto, promoção contínua da cooperação regional para uma melhor integração na conjuntura do desenvolvimento nacional. Nos primeiros 3 trimestres de 2024, a economia da zona de cooperação aprofundada apresentou uma tendência de crescimento contínuo e favorável, com a maioria dos indicadores económicos a subir de uma forma estável, tendo o PIB da região atingido 37,349 mil milhões de renminbi, refletindo um aumento homólogo de 7,1%. O Orçamento Geral restou receitas de 7.629 milhões de renminbi, mais 10,5% do que no ano anterior. O valor acrescentado das indústrias acima da escala foi de 817 milhões de renminbi, representando um aumento homólogo de 36,9%. As vendas a retalho de bens de consumo ascendeu a 2,972 mil milhões de renminbi, registrando um aumento de 18,8% face ao mesmo período do ano passado. É de notar que a taxa de crescimento dos indicadores que acabei de referir é superior à média nacional da província de Guangdong e da cidade de Zhuhai. Concretização ordenada do modelo de gestão separada. No dia 1 de março de 2024, a Zona de Cooperação Aprofundada entrou formalmente em funcionamento como zona aduaneira autónoma com gestão separada, tornando-se a primeira zona especial de fiscalização aduaneira excepcional no interior da China a implementar a política de zona aduaneira autónoma em modelo de gestão separada. Desde a sua implementação, estou-se uma média de cerca de 59 mil turistas e cerca de 6.400 veículos por dia passam pelos canais de passagem da primeira linha e de cerca de 51,3 mil veículos por dia a passarem pelos canais de passagem de segunda linha. Foram colocadas na prática as políticas preferenciais de duplo 15%, referentes ao imposto sobre o rendimento das empresas e das pessoas singulares. Na sequência do parecer sobre as medidas especiais de apoio ao alívio de restrições de acesso ao mercado da Zona de Cooperação Aprofundada, criaram-se 6 áreas e implementaram-se 20 medidas inovadoras. Aumento da eficiência da articulação e interconexão das 4 novas indústrias. Com este propósito, procedeu-se à clarificação do posicionamento e da configuração industrial do Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a cooperação entre Guangdong e Macau, dentro do qual já estão instaladas 9 empresas de renome. Também se verificou o lançamento da gestão de indicações fabricado sob supervisão de Macau, produzido sob supervisão de Macau e design de Macau, tendo a série de indicações fabricado sob supervisão de Macau sido iniciada. Igualmente, se aprofundou o mecanismo de cooperação entre as autoridades na área da supervisão financeira de Macau e Nanjing e foram implementadas as medidas relativas à gestão da conta do comércio livre multifuncional da Zona de Cooperação Aprofundada. Entretanto, foi promovida a utilização ordenada dos instrumentos de pagamento sob a sigla SimplePay de Macau na Zona de Cooperação Aprofundada. De igual forma, as seguradoras de Macau foram incentivadas a cooperar com o Centro de Serviços de Seguros de Anqing. Da harmonia com as linhas de desenvolvimento, investigação em Macau e transformação em Anqing, foi impulsionada a realização em Anqing de um conjunto de projetos com boas perspectivas de transformação. O Plano de Apoio ao Turismo Macau-Anqing foi lançado, implementando a política de múltiplas entradas e saídas em grupo entre Anqing e Macau para visitantes do exterior e foram proporcionados vistos por participantes do interior da China em convenções e exposições de Macau. No âmbito da promoção do Plano de Apoio Financeiro Amor por Macau e Anqing, foi concedido apoio financeiro a 46 associações para a organização de visitas de 134.520 residentes, no valor total de 44,3 mil milhões de patacas. A otimização contínua das ações em prol do bem-estar da população na Zona de Cooperação Aprofundada. A ocupação rápida do novo bairro de Macau foi uma prioridade. As aulas da primeira escola destinada aos educandos dos residentes de Macau no interior da China tiveram início no outono de 2024.
Os centros de serviços comunitários para a família e os centros de serviços para os idosos entraram sucessivamente em funcionamento. Os postos de saúde são geridos e operados conforme os modelos dos centros de saúde de Macau. O projeto piloto de aquisição em moeda dupla nos estabelecimentos comerciais no novo bairro foi implementado, concretizando a utilização conveniente do pagamento móvel em patacas na zona de cooperação aprofundada. O programa de participação dos cuidados de saúde estendeu-se à zona de cooperação aprofundada e a utilização do primeiro lote de 296 medicamentos de Macau foi aprovada em instituições médicas designadas naquela zona. Desde o estabelecimento da zona de cooperação aprofundada, as instituições médicas públicas prestaram serviços de diagnóstico e tratamento médico a mais de 25 mil residentes de Macau. Entraram em funcionamento o balcão único para serviços de segurança social entre Guangdong e Macau e o sistema de apoio relativo à política preferencial do imposto sobre rendimento individual dos residentes de Macau. Deu-se início à avaliação da acreditação das bases de inovação e empreendedorismo juvenil de Macau. As 6 primeiras bases de Macau foram acreditadas na zona de cooperação aprofundada, incluindo um conjunto de 428 projetos de Macau. E participaram 464 equipas no Vale da Criação de Negócios para os jovens de Macau em Anqing. A criação da zona exclusiva para recrutamento dos residentes de Macau e Anqing proporcionou ao longo dos últimos 3 anos a participação em sessões de recrutamento online e offline a 366 empresas, tendo-se apresentado mais de 5.900 oportunidades de emprego em Anqing para os residentes de Macau. Participação ativa na construção da Grande Baía. Foram implementados os trabalhos prioritários da construção da Grande Baía no ano 2024 e promoveu-se em conjunto com as autoridades competentes da área financeira do interior da China a interligação e interconexão dos serviços relacionados com a vida da população e as finanças na Grande Baía, tais como os pagamentos eletrónicos, seguros transfronteiriços e gestão financeira transfronteiriça. Vários bancos de Macau já estabeleceram sucursais na Grande Baía. Foi dado apoio às instituições de formação de Macau para se registarem com êxito como organizações de formação sociais reconhecidas no interior da China para a avaliação de competências profissionais em diversos níveis. Aprofundamento contínuo do intercâmbio e da cooperação regionais, através dos mecanismos de cooperação estabelecidos entre Guangdong, Macau, Fujian, Macau, Beijing, Macau, Xangai, Macau, Sichuan, Macau, bem como através dos programas de parceria e mecanismos de cooperação pertinentes com Hainan, Chongqing, Guangxi, Guangzhou e Zhuhai, foi intensificada a interligação e parceria com estes territórios, essencialmente nas áreas do turismo, macrosaúde da medicina tradicional chinesa, finanças modernas, tecnologia de ponta, convenções, exposições e comércio. Promoveram-se de forma contínua os trabalhos de apoio à revitalização rural do distrito de Xiushui, da província de Jiangxi. Reforço contínuo das funções da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os países de língua portuguesa. A 6ª Conferência Ministerial do Fórum para esta cooperação realizou-se com sucesso, tendo sido assinado o Plano de Ação para a Cooperação Económica e Comercial 2024-2027. No que se refere aos países de língua portuguesa, em Moçambique foi prestado apoio a 13 produtos para obter a autorização de registro de medicamentos fitoterápicos e a 7 produtos para entrarem no mercado brasileiro. Promover diversos trabalhos no Centro de Cooperação e Intercâmbio de Ciência e Tecnologia entre a China e os países de língua portuguesa, tendo entrado em funcionamento as 2 instalações do centro localizadas em Macau e Anqing, nas quais se registrou o estabelecimento de 4 projetos. Empenho na colaboração dos trabalhos realizados no âmbito da iniciativa Uma Faixa, Uma Rota. Foi assinada a Convenção Preliminar da Dupla Tributação em matéria de impostos sobre o rendimento e prevenir a fraude e evasão fiscal, com 8 países de língua portuguesa e com outros países e regiões abrangidos no quadro da iniciativa Uma Faixa, Uma Rota. Foi registrada a cooperação com os países e regiões abrangidos pela iniciativa Uma Faixa e Uma Rota, através do Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infraestruturas e demais atividades de convenções e exposições de grande envergadura ou dimensão, onde têm sido instalados pavilhões temáticos dedicados a esses países e regiões. Foi aperfeiçoado o mecanismo de contacto com as cidades geminadas e promovido o estabelecimento de laços de disseminação com a cidade de Dili, em Timor-Leste, tendo sido oficialmente assinado um memorando de entendimento para o efeito. Sr. Presidente, vamos passar à segunda parte, uma retrospectiva da ação do 5º Governo da RAEM nos últimos 5 anos. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam que comece por fazer uma breve retrospectiva da ação governativa do 5º Governo nos últimos 5 anos. Ao longo dos últimos 5 anos, sob a forte liderança do Governo Central, tendo como núcleo o Presidente Xi Jinping e com os esforços de todos os setores sociais e da população de Macau, o 5º Governo da RAEM tem persistido na implementação de forma plena, correta e firme do princípio país 2 sistemas no sentido de salvaguardar a ordem constitucional,
consagrada na Constituição e na Lei Básica, defender o poder pleno da governação do Governo Central, concretizar com firmeza o princípio Macau governado por patriotas, defender a soberania, a segurança e interesses do desenvolvimento do país, prosseguir nos termos da lei as suas atribuições com elevado sentido de missão e de responsabilidade, inovar e explorar novos meios para servir a população, a RAEM e o país, e promover o desenvolvimento contínuo da prática bem-sucedida do princípio Um País, Dois Sistemas, com características de Macau na nova era, através de novas iniciativas e novo panorama de desenvolvimento. Primeiro, criação de um novo panorama da defesa da segurança do Estado. Nos últimos 5 anos, devido à extrema complexidade da conjuntura da segurança nacional, o quinto governo da RAEM tem vindo a assumir uma maior responsabilidade no estabelecimento efetivo de uma linha de defesa de segurança do Estado estritamente alinhada com a do Governo Central. Aumento contínuo da capacidade e do nível de defesa da segurança do Estado. Com a aprovação do Governo Popular Central, foi criado na Comissão de Defesa da Segurança do Estado da RAEM o regime de assessoria para a segurança nacional. Em 2022, o assessor para os assuntos de segurança nacional e os assessores técnicos para os assuntos de segurança nacional começaram a exercer as suas funções nos termos da lei. Em 2023, conclui-se a revisão da lei relativa à segurança do Estado e foi dada continuidade à promoção dos trabalhos de elaboração de diplomas complementares e de revisão legislativa para aperfeiçoar sistematicamente o regime jurídico da defesa da segurança do Estado e melhorar constantemente o regime organizacional e os mecanismos de execução relativos à defesa da segurança do Estado. Conclui-se a construção do sistema de cibersegurança de Macau e tem-se reforçado a cooperação no âmbito da cibersegurança com o interior da China e Hong Kong e promover a modernização do sistema e da capacidade relativos à defesa da segurança do Estado. Implementação firme do princípio Macau governado por patriotas e consolidação da base sociopolítica Um País, Dois Sistemas. O quinto governo da RAEM tem prosseguido rigorosamente a direção correta do princípio Um País, Dois Sistemas, no sentido de orientar os diversos setores da sociedade no âmbito da divulgação e implementação efetiva das importantes decisões e estratégias do Governo Central e dos objetivos das suas reuniões e na implementação a todos os níveis do princípio Macau governado por patriotas. Conclui-se a revisão da Lei Eleitoral para o Chefe do Executivo e da Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa, de modo a melhor consolidar o nível de segurança do regime jurídico e eleitoral da RAEM. Conclui-se a revisão da lei relativa à utilização e proteção da bandeira, emblema e hino nacionais e dos seus diplomas complementares, no sentido de assegurar a aplicação correta e efetiva das leis nacionais da RAEM. Tem-se reforçado as ações de sensibilização sobre o amor à pátria em Macau e consolidar as ações de formação sobre a Constituição, a Lei Básica e a Lei relativa à defesa da segurança do Estado, destinadas aos trabalhadores dos serviços públicos. Tem-se também elevado o sentido de identidade e pertença dos jovens à pátria e fortalecido as forças do amor à pátria em Macau, unindo-se os diversos setores no sentido de se preservar a excelente tradição do amor à pátria em Macau. Progresso contínuo na construção do sistema de segurança urbana. No âmbito da implementação da política de melhoramento da ação policial com recurso à tecnologia, conclui-se sucessivamente a instalação do Sistema Inteligente de Vigilância Marítima, do Sistema de Previsão e Alerta de Fluxo de Pessoas, do Sistema de Verificação e Evacuação nas Zonas Baixas e do Sistema de Gestão Macau Pacífico e Seguro, no sentido de prevenir e combater efetivamente a criminalidade, assegurar a estabilidade da segurança em geral e aumentar o sentimento de segurança quer dos residentes, quer dos turistas. Segundo, novos resultados da diversificação adequada da economia. A promoção da diversificação adequada da economia é indispensável para a prosperidade a longo prazo e o desenvolvimento sustentável de Macau. O quinto governo da RAEM tem persistido na promoção da diversificação adequada da economia, como a primeira prioridade da sua ação governativa, desenvolvendo de forma empenhada e ininterrupta atividades para o efeito, mesmo perante os desafios resultantes da pandemia causada pelo novo tipo de coronavírus. O quinto governo apresentou de forma inédita a estratégia de desenvolvimento diversificado da economia 1+4, forçou o planeamento top-down e a coordenação do desenvolvimento da diversificação adequada da economia, elaborou o primeiro plano sistemático e abrangente de desenvolvimento da diversificação adequada da economia de Macau e definiu 107 tarefas principais e 215 projetos prioritários a desenvolver pelas secretarias e direções de serviços. Através da adoção de políticas e da afetação de recursos humanos e financeiros em todos os meios, têm-se desenvolvido de forma consistente as 4 indústrias prioritárias. De um modo geral, durante o mandato deste governo foram alcançados novos resultados nos trabalhos relativos ao desenvolvimento e à diversificação adequada da economia. Em 2023, o valor acrescentado bruto das 4 indústrias prioritárias, nomeadamente a medicina tradicional chinesa, financeira moderna, convenções e exposições e cultura, atingiu 39,05 mil milhões de patacas, representando um aumento de 6,9% em relação ao registado em 2019. O setor do jogo
constituiu 37,2% do PIB local, representando um decréscimo de 14% em relação a 2019, enquanto as indústrias prioritárias ganham presentemente um peso cada vez maior na economia global local. Atualmente, a economia de Macau encontra-se numa fase de recuperação firme, registaram-se números positivos e seguros em relação aos principais indicadores económicos, alguns deles superiores aos registados em 2019. Até ao fim do terceiro trimestre de 2024, o PIB local situou-se, estimativamente, em 300,97 mil milhões de patacas, portanto, um crescimento substancial de 11,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O Governo adotou uma política financeira ativa para acelerar o investimento em infraestruturas e aumentar a procura interna, dinamizar a economia e resistir aos impactos resultantes da pandemia. Entre 2020 e 2024, as despesas do PIDA atingiram 78,8 mil milhões de patacas e entre 2020 e 2023 a taxa média de execução orçamental atingiu cerca de 91%, apresentando um aumento significativo em relação aos anteriormente registados. A reserva financeira manteve-se em estado consistente e seguro, apesar de, durante a pandemia, ter sido utilizado um total de 160 mil milhões de patacas para fazer face ao déficit financeiro registado durante 4 anos, dos quais 130 mil milhões foram destinados à adoção de medidas para dinamizar a economia e apoiar a população. Em setembro de 2024, a reserva financeira de Macau cifrou-se em termos de estimativa preliminar em 617 mil milhões de patacas, um aumento de 43,5 mil milhões em relação ao período homólogo de 2019. Entre 2020 e 2024, a rentabilidade composta anual dos investimentos da reserva financeira atingiu cerca de 3,1% e até ao final de agosto de 2024 o retorno atualizado era de cerca de 6,5%. Em setembro de 2024, as reservas cambiais atingiram, em termos de estimativa preliminar, 230,6 mil milhões de patacas, com a recuperação gradual da economia e o melhoramento constante da situação do emprego. Entre julho e setembro de 2024, a taxa de desemprego dos residentes atingiu 2,3%, representando um decréscimo de 3,2% em relação aos 5,5% registados no pico da pandemia, encontrando-se o melhor nível desde que há recolha desses dados estatísticos. Formação de uma indústria de turismo e lazer integrados de excelência, dedicada e forte. Este evento tem vindo a promover a integração intersetorial do turismo através da criação de novas atividades de turismo mais, no sentido de aperfeiçoar o atual sistema turístico moderno e de impulsionar o desenvolvimento do turismo de alta qualidade. Com o reforço da promoção turística e a exploração de mercados turísticos internos e externos, os primeiros 9 meses de 2024 registraram um total de 25,921 milhões de entradas de turistas em Macau, uma recuperação para 85,8% do registado no período homólogo de 2019, dos quais 1,678 milhões foram provenientes do exterior, representando uma recuperação para 70,7% do registado no mesmo período de 2019. Nos primeiros 3 trimestres de 2024, a despesa total dos turistas, excluindo a do jogo, atingiu 56,21 mil milhões de patacas, representando um aumento de 17,5% em relação ao mesmo período de 2019. Desenvolvimento ordenado e saudável do setor do jogo. Nos termos da lei. Processo de aperfeiçoamento do regime jurídico aplicável ao setor do jogo, no sentido de reforçar a fiscalização e a execução da lei, combater o jogo ilegal online, o branqueamento de capitais, a troca ilegal de dinheiro e a transação transfronteiriça de capitais ilegais e de regular efetivamente o desenvolvimento deste setor. Nos termos da lei, o processo relativo às novas concessões para a exploração dos jogos de fortuna ou azar foi concluída, criou-se um mecanismo de desenvolvimento dos elementos no jogo e tem sido fiscalizado rigorosamente o cumprimento dos contratos de concessão por parte das concessionárias, com vista a enriquecer os elementos do Centro Mundial de Turismo e Lazer de Macau e introduzir uma nova dinâmica no desenvolvimento da indústria de turismo e lazer integrados. Até ao final do terceiro trimestre de 2024, as percentagens das receitas brutas dos jogos de fortuna ou azar provenientes do mercado de massas e das salas VIP eram 75,8% e 24,2%, respectivamente. Aceleração do desenvolvimento da indústria da macrosaúde da medicina tradicional chinesa. Criou-se o Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica de Macau e aperfeiçoou-se o sistema de apreciação, registro e gestão de medicamentos tradicionais chineses. Até setembro de 2024 foram recebidos 314 pedidos de registro de medicamentos tradicionais chineses, 78 já estão registados e 94 novos já estão autorizados para serem vendidos em Macau.
sendo 35 considerados medicamentos inovadores na sua categoria First in Class. Até setembro de 2024, o Parque Científico Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação entre Guangdong e Macau concluiu o registro de 237 empresas, incluindo 85 de Macau, e o contrato de instalação com 127 empresas, incluindo 56 de Macau. Foram promovidos o registro e o comércio de produtos de medicina tradicional chinesa no exterior, foram registados e aprovados acumuladamente 24 produtos nos países de língua portuguesa, o que demonstra resultados da introdução inovadora dos medicamentos tradicionais chineses obtidos no mercado internacional. Enriquecimento do setor financeiro moderno. Estabeleceram-se a Central de Depósito de Valores Mobiliários de Macau, CSD, e o Sistema de Transações dos Bilhetes Monetários e Obrigações, MTS, e foi implementado o regime de registro para a emissão pública de obrigações. O Ministério das Finanças do Estado emitiu títulos de dívida do Estado em Macau no valor de 10 mil milhões de renminbi. Até setembro de 2024, o volume acumulado de obrigações emitidas ou cotadas em Macau atingiu o valor de 740,2 mil milhões de patacas. Com o intuito de criar boas condições de mercado para o desenvolvimento do setor financeiro moderno, este Governo promoveu sucessivamente os trabalhos de produção e revisão legislativa de 7 diplomas legais aplicáveis ao setor financeiro. Até setembro de 2024, encontravam-se autorizadas a operar em Macau 102 instituições financeiras, mais 15 em relação ao registrado em 2019. Foram obtidos resultados notáveis no desenvolvimento da inclusão financeira, tendo sido registrado um aumento constante da taxa de utilização dos serviços Simple Pay e Easy Transfer. Transformação e modernização das indústrias de tecnologia de ponta e das indústrias tradicionais. Foi lançado com sucesso em 2023 o primeiro satélite científico espacial Macau Science Satellite 1, co-desenvolvido pelo interior da China e Macau, tendo sido elogiado por escrito pelo presidente Xi Jinping. Tem-se prestado apoio financeiro aos trabalhos de investigação e desenvolvimento do satélite Macau Science Satellite 2. As receitas e os projetos patenteados das instituições de ensino superior de Macau no âmbito da cooperação indústria, universidade e investigação têm aumentado, registrando receitas no valor aproximado de 475 milhões de patacas em 2023. Entre 2019 e setembro de 2024 foram registradas mais de 340 patentes. Desde o início de setembro de 2020, do ano e setembro de 2024, aliás, desde o início do programa Marca EMA, o Programa de Certificação da Qualidade dos Produtos de Macau, até setembro de 2024, deram entrada 157 pedidos de certificação e foram emitidos 126 certificados. Novos progressos das indústrias de convenções e exposições de comércio e cultura e desporto. Em 2023 e 2024, Macau foi distinguida consecutivamente como melhor cidade de convenções da Ásia e a Best BT Mais City. Foram realizadas em Macau o maior número de convenções e profissionais certificadas pela Associação Internacional de Congressos e Convenções e registrou-se o maior número de chegadas de visitantes e compradores profissionais para participar em exposições e desenvolveram os seus planos de investimento em Macau. Nos primeiros 3 trimestres de 2024, realizaram-se 1.011 conferências e exposições, representando um aumento anual de 29,8%, e uma recuperação para 94% do registrado no período homólogo de 2019. Associou-se a construção da cidade do espetáculo e cidade do desporto e foram realizados entre 2020 e 2024 60 eventos desportivos e 56 eventos artísticos e culturais de grande envergadura, que contaram com mais de 21 milhões de pessoas. Avanço estável da construção de uma base. Concluíram-se os trabalhos de avaliação do 3º e 4º grupos propostos para a classificação de bens imóveis, foram criados o Centro de Monitorização do Património Mundial de Macau e o Centro de Preservação e Transmissão do Património Cultural do Museu do Palácio de Macau. Sucessivamente, a primeira fase de recuperação e revitalização da Vila Nossa Senhora de Cao, da antiga fábrica de canchões Yeklong e dos antigos taleiros de Lai Chi-Vun foi concluída e 6 zonas históricas foram revitalizadas em parceria com empresas de turismo e integrados. Foram desenvolvidos esforços para atrair a realização de mais atividades culturais e artísticas internacionais em Macau. Terceiro, novo patamar das ações vocacionadas para o bem-estar da população. O 5º Governo tem persistido no princípio fundamental de agir em prol da população, no sentido de implementar a filosofia da governação, de melhorar a qualidade de vida em geral da população de Macau.
Apesar dos sérios desafios resultantes da pandemia em relação à economia e às receitas financeiras e terem sido registados déficits orçamentais do Governo durante 4 anos consecutivos, o Governo garantiu a prioridade do bem-estar da população, tendo lançado durante vários anos consecutivos uma série de políticas em prol do bem-estar da população e aumentado de forma estável e progressiva as despesas com as ações vocacionadas para o bem-estar da população. Em relação ao orçamento de educação, saúde, segurança social, habitação e serviços sociais e comunitários, registrou-se um aumento de 39,2% em 2029 para 44,8% das despesas do Orçamento Geral em 2024 e foram alargadas constantemente as ações vocacionadas para o bem-estar da população, designadamente em termos de habitação, saúde e apoio aos idosos, e foi assegurado e melhorado de forma efetiva o bem-estar de toda a população. Lançamento de 100% da política de habitação em 5 classes. Este Governo apresentou e tem implementado uma política de habitação em 5 classes, tendo resolvido basicamente os problemas habitacionais da população e aumentado significativamente o investimento na habitação pública para um valor total de 15,88 mil milhões de patacas em 5 anos, representando 20,2% das despesas com o PIB do mesmo período. Em 2024, o orçamento inicial das despesas com a habitação aumentou cerca de 2,7 vezes em relação a 2019, apresentando uma subida de 4,4% da proporção no orçamento geral. Este Governo concluiu 6 projetos de habitação pública, aumentando para 57.117 o número de frações de habitação pública construídas em Macau e estão ainda em construção mais de 14 mil frações. Lançou-se a iniciativa da habitação intermédia e da residência do governo para idosos, concretizou-se a abertura permanente de candidatos à habitação social, foram atribuídas frações a 4.985 agregados familiares nos últimos 5 anos, reduzindo a cerca de 13 meses o tempo médio de espera por uma habitação, e estando cerca de 95% dos agregados isentos das rendas de habitação social. Foi determinada a natureza sem características de investimento da habitação económica e foram abertos 2 concursos para a habitação económica e foram disponibilizadas nestes 2 concursos e no concurso aberto em 2019 13.686 frações, tornando a procura de habitação económica no nível regular. Dado o equilíbrio da oferta e procura da habitação económica, o Governo ajustou o calendário de construção da habitação económica, da habitação intermédia e finalizou o respectivo planeamento, reservando terrenos para garantir a oferta com a ressalva de realizar imediatamente as obras quando houver maior procura. Concluiu-se a revisão das medidas fiscais relativas à gestão da procura imobiliária privada, as quais vigoravam há vários anos, para promover o desenvolvimento saudável do mercado imobiliário. Nos últimos 5 anos, foram construídas 5.984 frações habitacionais. De acordo com os dados dos serviços públicos, com mais um imposto de selo cobrado no terceiro trimestre de 2024, registrou-se um decréscimo de 19,5% do preço médio por metro quadrado, área útil, das frações autónomas habitacionais em relação ao registrado em 2019. Nos últimos 5 anos, a taxa de desocupação das habitações tem sido relativamente estável. No terceiro trimestre de 2024, registrou-se um decréscimo de 16,2% do valor médio das rendas para a habitação em Macau, em relação ao ano de 2019. Criação do sistema educativo com altos padrões. O orçamento inicial das despesas com a educação de 2024 foi de 14,13 mil milhões de patacas, registrando-se um aumento em comparação em 2019. Foi dada continuidade à implementação das linhas gerais de desenvolvimento a médio e longo prazo do ensino superior de Macau, do planeamento a médio e longo prazo do ensino não superior 2021-2030 e da política de juventude de Macau 2021-2030. Foram lançados o Plano Piloto do Ensino Inteligente e a Escola Inteligente e até setembro de 2024, 101 unidades escolares, representando 87% do total, utilizaram a plataforma da Escola Inteligente. Os diversos espaços pedagógicos foram otimizados, como o ambiente de aprendizagem também. Presentemente, o sistema de ensino básico da REM foi reconhecido por organizações internacionais e de investigação pela sua qualidade de excelência e equidade contínuas, enquanto o posicionamento das instituições de ensino superior no ranking mundial tem subido constantemente. Melhoria significativa da qualidade dos serviços médicos. O orçamento inicial das despesas com a saúde de 2024 foi de 12,04 mil milhões de patacas, registrando um aumento de 25,8% em relação a 2019. Foram concluídas as obras de construção das infraestruturas médicas, designadamente do Hospital Macau Union, do edifício de especialidade de saúde pública, abrindo-se assim um novo capítulo no setor da saúde local. Foi lançada a primeira formação para ingresso de médicos especialistas, sendo os residentes qualificados selecionados para receber formação profissional no Peking Union Medical College Hospital, de modo a formar um grupo de pessoal médico e administrativo para o novo hospital.
Conclui-se o plataforma de registro de saúde eletrónico e verifica-se que entre janeiro e setembro de 2024 o tempo médio de espera para a primeira consulta de especialidade foi de 3,4 semanas. Portanto, uma descida de 40% em comparação com 2029. O Conde de São Januário foi aprovado. O Centro Hospitalar foi aprovado de novo na revisão da acreditação pelo Conselho Australiano de Normas da Saúde, HCASS na sigla inglesa. Otimização contínua dos serviços e segurança social. O orçamento inicial das despesas com a segurança social de 2024 foi de 10,56 mil milhões de patacas, um aumento de 7% em comparação com 2019 e um aumento da proporção no orçamento global. Prosseguiu a atribuição da prestação de segurança social, designadamente das pensões para idosos e de invalidez. Estão registados no Fundo de Segurança Social mais de 510 mil beneficiários do Fundo de Segurança Social. Entre 2019 e setembro de 2024, o montante total das prestações atribuídas no âmbito da segurança social ultrapassou 31,6 mil milhões de patacas. Em 2022, foi introduzido um mecanismo de ajustamento regulado das prestações do regime de segurança social, foi promovido o regime de previdência central não obrigatório e até setembro de 2024 registaram-se 320 empregadores, portanto, aderiram ao regime, com um total de 106 mil participantes. Aperfeiçoamento de medidas de apoio destinadas aos cuidadores e aos cuidados de saúde. Foi lançado o projeto piloto do subsídio para cuidadores, que subsequentemente se tornou uma medida permanente no final de 2023. Num período de 5 anos foram redimensionados os serviços de reabilitação e alargada a sua capacidade para um total de cerca de 1.010 vagas e um total de 810 vagas para a prestação de serviços para idosos. Foram executadas e concluídas 69 medidas entre as 79 previstas no planeamento Objetivos de Desenvolvimento das Mulheres de Macau 2019-2025 e os serviços destinados às mulheres, aos idosos e aos grupos vulneráveis estão a ser constantemente melhorados. Quarto, novos progressos na reforma da administração pública. A concretização de uma boa governação constitui o objetivo principal do 5º Governo da RAEM. Nos últimos 5 anos, o Governo impulsionou de forma acentuada a reforma administrativa, tendo a governação eletrónica como ponto de partida para o aperfeiçoamento do sistema institucional da governação de acordo com a lei, tendo-se empenhado no aumento da eficácia da governação, da qualidade dos serviços prestados e no reforço da Constituição do Estado de Direito, a fim de construir um governo íntegro, eficiente e orientado para servir e apoiar a população e os empresários. Promoção contínua da reorganização estrutural dos serviços públicos com vista a aumentar a eficiência funcional dos serviços públicos e resolver problemas como a sobreposição de estruturas orgânicas, falta de rigor nas respectivas atribuições, assim como a falta de coordenação interdepartamental. No atual governo, sintetizaram-se as experiências relativas às reestruturações de serviços públicos e persistiu-se nos princípios básicos que assentam na clarificação de funções, delimitação clara de competências e responsabilidades e ainda simplificação e eficiência, dando-se continuidade à reorganização estrutural. Atualmente, há 71 serviços públicos, incluindo 5 fundações que funcionam de forma autónoma. Fundo de Segurança Social, Fundação Macau, Fundo de Pensões, Fundo para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia e Fundo de Desenvolvimento da Cultura, menos 4 em comparação com 2019. Até 30 de setembro de 2024, o Governo concluiu a reestruturação de 47 serviços públicos. Procedeu-se principalmente à integração das funções do Gabinete do Porta-Voz do Governo no Gabinete de Comunicação Social, das funções do Gabinete de Gestão de Crise do Turismo na Direção dos Serviços de Turismo e das funções do Gabinete para o Desenvolvimento do Setor Energético na Direção dos Serviços de Proteção Ambiental, à fusão dos serviços de apoio da sede do Governo e do Gabinete de Protocolos, Relações Públicas e Assuntos Externos, passando a constituir a Direção dos Serviços para os Assuntos da sede do Governo, e à fusão da Direção dos Serviços de Ensino Superior e da Direção dos Serviços de Educação e Juventude, passando a constituir a Direção dos Serviços de Desenvolvimento de Educação e Juventude, à extensão do Centro de Promoção e Informação Turística de Macau, em Portugal, cujas competências foram integradas na Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa. A integração das funções do Gabinete de Informação Financeira nos serviços de polícia unitários, o reforço das competências e da estrutura destes serviços de polícia, a reestruturação do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, passando a constituir o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento, a integração das funções do Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum de Macau no IPIM, a constituição do Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica e do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, como o Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital, com o objetivo de melhorar o sistema de prestação de serviços de saúde, a reestruturação do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia e, por fim, do Fundo de Desenvolvimento da Cultura. O Presidente do Governo concluiu os trabalhos de revisão e reestruturação das equipas de projeto na estrutura do Governo, qualificou nos termos legais que as equipas de projeto se revestem apenas de caráter provisório, foram estabelecidas transitoriamente e não possuem natureza permanente.
aceleração da forma do sistema de gestão administrativa. Conclui-se a alteração ao Regulamento Administrativo 699, a organização, competência e funcionamento dos serviços e entidades públicas, e ao Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública e diplomas conexos, ficando esclarecidas as competências tutelares a exercer pelo chefe do Executivo e secretários, regularizadas as competências dos titulares de cargos públicos em matéria de gestão de pessoal. O Governo implementou em 2020 a medida de gestão das cotas de trabalhadores e, no contexto do aumento de missões governamentais, o número total dos trabalhadores da função pública diminuiu de 32.540 em 30 de abril de 2020 para 31.712 em 30 de setembro de 2024. Realizaram 5 edições do curso de formação de liderança para os trabalhadores de serviços públicos, com o objetivo de melhorar e formar melhor a equipa de quadros qualificados. Simplificaram-se as carreiras e estabeleceu-se um regime flexível de mobilidade para criar uma equipa de trabalhadores de serviços públicos com fidelidade, responsabilidade e elevada eficiência para a população. Aperfeiçoamento constante do regime e sistema de governação da RAEM conforme a lei. Otimizou-se o mecanismo de coordenação e concertação legislativa, reforçou-se a produção legislativa nas áreas relacionadas com a vida da população, tendo sido concluída uma série de trabalhos legislativos em prol da promoção da diversificação adequada da economia. 一批促進經濟適度多元發展嘅立法工作。2020年至 Entre 2020 e 2024, foram concluídos todos os projetos do planeamento legislativo anual, demonstrando uma nova conjuntura com uma boa interação e colaboração entre a administração e o órgão legislativo. Entre 20 de dezembro de 2019 e 31 de outubro de 2024, foi concluída em coordenação com a Assembleia Legislativa a elaboração de 110 leis, publicados 226 regulamentos administrativos, totalizando 336 diplomas legais. A otimização contínua da governação eletrónica. Foram sucessivamente lançadas 3 plataformas de serviços eletrónicos: a Conta Única de Macau 2.0, a Plataforma Empresas e Associações e o Sistema Assuntos Governamentais. Com o objetivo de, através da interconexão de dados e cooperação interdepartamental, aumentar a eficiência da ação governativa. As funcionalidades e a aplicação da Conta Única foram constantemente alargadas. Até 30 de dezembro de 2024, utilizavam a Conta Única mais de 610 mil pessoas, representando 12 vezes mais do que os 49 mil registados em 2019, cobrindo por isso a esmagadora maioria dos residentes e utilizadores de serviços. Os serviços e funções prestados para Conta Única aumentaram de 42, a quando a entrada em vigor da Lei da Governação Eletrónica, em 2020, para mais de 430. Reforço da cooperação entre a administração e o órgão legislativo e defesa da independência judicial. O 5º Governo insistiu na manutenção de uma boa relação de cooperação entre a administração e o órgão legislativo, tendo ainda respeitado a autoridade judicial, reforçado a formação dos funcionários de justiça, prestado apoio à otimização de instalações de hardware e software dos órgãos judiciais, com o objetivo de promover o progresso do Estado de Direito em Macau. Determinação na reforma do sistema de concessão de subsídio às associações. A Fundação Macau normalizou e otimizou o seu trabalho de financiamento mediante a atualização das leis e dos regulamentos, a execução da gestão especializada para os projetos financiados, a elevação da transparência dos procedimentos de apreciação e aprovação, a introdução dos serviços eletrónicos e o reforço da fiscalização externa. 5º, novos êxitos na construção de uma cidade com condições ideais de vida. A transformação de Macau numa moderna e bela cidade com condições ideais de vida e a criação de um ambiente de vida melhor para os seus residentes foram prioridades da ação governativa do 5º Governo. Nos últimos 5 anos, o Governo, tendo como eixo estratégico a construção do Centro Mundial de Turismo e Lazer e de uma cidade com condições ideais de vida, elaborou o Plano Diretor da RAEM 2020-2040, tendo desenvolvido de forma ordenada os trabalhos de elaboração dos planos pormenor das diversas UOPG. Aceleração da construção de infraestruturas. Nos últimos 5 anos, foram lançadas diversas obras públicas de grandes e pequenas dimensões, com um orçamento de investimento de cerca de 80 mil milhões de patacas até setembro de 2024, num conjunto de 110 obras, cujo orçamento ultrapassou os 100 milhões de patacas. 62 foram concluídas e viram resolvidas as questões das derrapagens orçamentais e do tempo de execução. Durante o mandato do presente Governo, foram concluídas as obras de extensão da linha da Taipa até à Estação da Barra e as obras da linha de Secpaivan e da linha Anqing do Metro Ligeiro, tendo-se ainda iniciado as obras do projeto da linha Leste, e prevê-se que as obras estejam concluídas em 2029.
o que vai permitir a ligação com a zona do Pacón da Taipa, a zona dos Novos Aterros e o posto fronteiriço das Portas do Cerco. O Governo Central, ao definir que a parcela em forma de via do lado leste das Portas do Cerco ia ficar sob a jurisdição de Macau, veio criar condições para que a estação da linha leste possa aproximar-se mais do posto das Portas do Cerco e se estenda no futuro até ao posto de Qingmao, tendo já sido iniciados estudos preliminares sobre a extensão da linha leste para o oeste até ao posto de Qingmao. A ponte Macau entrou com sucesso em funcionamento e as 4 obras da rede viária na periferia vão estar concluídas no final de 2024. Foram iniciados os trabalhos do aterro e da ampliação do aeroporto e decorre a otimização sucessiva das redes viárias e canalizações na zona dos novos aterros urbanos. Foi reforçado o empenho na resolução da questão das inundações e foram concluídas as obras de construção de box covered na estação elevatória no norte do Porto Interior e as obras de controle de inundações costeiras no bairro Faxica e até à Ilha Verde. Gestão rigorosa de solos. Foram recuperados por força da lei os terrenos desaproveitados. Foram realizados em cumprimento rigoroso da lei de terras os trabalhos de gestão de solos e desde a entrada em vigor da lei até à data foi declarada a caducidade da concessão de 88 terrenos abrangendo uma área que ultrapassa 1,86 milhões de metros quadrados. Os terrenos recuperados estão a ser aproveitados adequadamente e foram utilizados mais de 193 mil metros quadrados de terrenos para a construção de habitações públicas, residência do governo para idosos, edifícios de escritórios para a administração e armazéns. Promoção do desenvolvimento da cidade inteligente. A cobertura exterior da rede 5G em Macau atingiu mais de 90% e já conta com 920 mil utilizadores até setembro de 2024. E existem 587 locais com serviço Free Wi-Fi MO. Os trabalhos de instalação de contadores de água inteligentes estão a ser promovidos de forma ordenada e a sua cobertura será sucessivamente alargada. Transformação de Macau numa cidade bela, verde e de baixo teor de carbono. Foi formalmente estabelecida a Macau Internacional de Troca de Emissões de Carbono. Foram elaborados o Planeamento da Proteção Ambiental de 2021-2025, a Estratégia de Descarbonização a Longo Prazo de Macau. Foi promovida a generalização de veículos movidos a novas energias. O número de veículos elétricos aumentou de 1.339 em 2020 para 10.978 até setembro de 2024. Os parques de estacionamento públicos e em lugares de estacionamento com parquímetros nas vias públicas em Macau existem 2.273 lugares para carregamento de veículos ligeiros e 1.333 já estão a funcionar. Em todos os lugares de estacionamento dos parques públicos e edifícios públicos, cuja construção foi planeada durante este governo, foram reservadas nas caves tanto a capacidade de carregamento como infraestruturas necessárias e, ao mesmo tempo, estão a ser estudadas as medidas de prevenção para incêndios de veículos elétricos e foram reforçados os trabalhos de orientação. Fortaleceu-se a gestão de resíduos sólidos e implementou-se por 4 anos consecutivos e de forma faseada a política de controle dos utensílios de mesa de plástico descartáveis. Foram iniciadas as obras de construção do Centro de Recuperação de Resíduos Orgânicos, as obras de construção do depósito de distribuição de combustíveis na Ilha Artificial da Ponte Hong Kong de João e Macau foram concluídas no final de setembro e iniciaram-se os trabalhos preparatórios preliminares para a mudança de instalações e respectiva entrada em funcionamento. O terreno em Kauo para a construção do depósito e armazém de substâncias perigosas, considerado relativamente seguro e afastado das zonas residenciais, dada a sua localização na zona mais baixa da montanha, é o objeto de um recurso contencioso, pelo que o plano de construção não pode ser implementado antes da aprovação das a obra de ampliação da central de incineração a construção de zonas de lazer e instalações de promovida, a construção do trilho de lazer de Coloane continua a ser promovida, as construções da travessia pedonal da Avenida Guimarães da Taipa e do sistema pedonal circundante da Guia já terminaram, tudo contribuindo para otimizar os espaços de descanso e de lazer e o ambiente de deslocação dos residentes. Sexto, novo cenário em virtude da integração no desenvolvimento nacional. A integração na conjuntura do desenvolvimento nacional constitui, por um lado, um dever da implementação do princípio de um país, dois sistemas, da nova era, e, por outro, a chave para um novo rumo, espaço e dinamismo do futuro desenvolvimento da RAEM. O 5º Governo criou em 2021 a Comissão de Trabalho para a Integração no Desenvolvimento Nacional, tendo
sido plenamente desenvolvidas as vantagens do princípio País dos Sistemas, de Porto Franco Internacional, de Zona Aduaneira Autónoma, entre outras, e foi reforçada a promoção da construção da Zona de Cooperação Aprofundada, participado ativamente na construção da Zona da Grande Baía e uma faixa, uma rota, e foi consolidada e alargada a cooperação com os países de língua portuguesa, o que fez surgir um novo cenário para os diversos trabalhos da integração de Macau na conjuntura do desenvolvimento nacional. No intuito de se articular ativamente com o 14º Plano Quinquenal e promover o desenvolvimento socioeconómico de alta qualidade de Macau e a integração na conjuntura do desenvolvimento nacional, o Governo elaborou em 2021 o 2º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Socioeconómico da RAEM, 2021-2025. Desde a sua implementação até à data, os principais indicadores de desenvolvimento socioeconómico atingiram basicamente os objetivos previstos, cuja maior parte dos projetos prioritários encontra-se concluída ou a ser promovida de acordo com o plano. Neste Governo foi inaugurada a Zona de Cooperação Aprofundada, tendo sido criado um novo modelo de negociação, construção e administração conjunta e compartilhada entre Guangdong e Macau sob o princípio um país, dois sistemas da nova era, abrindo-se um novo capítulo para o desenvolvimento de Anqing. O Governo da RAEM definiu como missão política importante a concretização com qualidade dos objetivos da primeira fase do desenvolvimento da Zona de Cooperação Aprofundada e com o esforço conjunto da Zona de Cooperação, aliás, e com o esforço conjunto da província de Guangdong, concretizou um aumento significativo das empresas de capitais de Macau e dos seus valores industriais acrescentados. A proporção das 4 novas indústrias continua a aumentar, o índice da qualidade de vida dos residentes de Macau e Anqing elevou-se significativamente e o desenvolvimento integrado de Macau e Anqing continua em fase de aceleração. Nos últimos 3 anos, após a criação da Zona de Cooperação Aprofundada, o número das empresas de Macau nessa zona atingiu 6.461, registrando um aumento de 39,3% quando comparado com a fase inicial da criação desta zona. No primeiro semestre de 24, o valor acrescentado das empresas de capitais de Macau atingiu 1.880 milhões de renminbis, representando um aumento de 125,9% em relação ao ano anterior. Até setembro de 2024, registrou-se um total de 16.539 residentes de Macau na Zona de Cooperação Aprofundada, correspondendo a um crescimento de 19,1%, e a população integrada empregada atingiu 5.132 pessoas, com um aumento de 4,9% face ao ano anterior. O número de profissionais de nova área de especialização que exercem atividades de forma transfronteiriça atingiu 1.378. O número de empresas das 4 novas indústrias atingiu 17.074. Nos primeiros 3 trimestres do ano 2024, o valor acrescentado das empresas das 4 novas indústrias atingiu 18,31 mil milhões de renminbis, equivalente a 49% do PIB da Zona de Cooperação Aprofundada. O 5º Governo tem se empenhado na implementação do Planeamento Geral da Zona da Grande Baía, no reforço da cooperação estreita com os governos de Guangdong e Hong Kong e na promoção ordenada dos diversos trabalhos prioritários. O Governo empenhou-se ainda na aceleração do desenvolvimento sinergético das indústrias, participando ativamente na construção do Corredor da Ciência e Tecnologia e da Inovação, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, Macau. As condições nas passagens fronteiriças foram constantemente otimizadas, implementou-se a inspeção fronteiriça integral no posto de Anqing, no posto fronteiriço de Anqing e no posto fronteiriço da ponte Hong Kong-Zhuhai Macau, bem como a circulação de veículos de Macau na província de Guangdong e o reconhecimento recíproco das cartas de condução. E foram lançados o plano um selo transfronteiriço entre os serviços aduaneiros de Macau e Hong Kong e Guangdong e o plano de um selo transfronteiriço entre os serviços aduaneiros de Hong Kong e Macau. Em 2023 foram lançados balcões exclusivos na ilha de Anqing e em Nansha, ambos designados balcão único para serviços de segurança social entre Guangdong e Macau, e até setembro de 2024 os atendimentos no balcão aos residentes de Macau atingiram 18.287, o que permitiu acelerar a criação de uma área com elevada qualidade de vida capaz de oferecer boas condições para viver, trabalhar e viajar na Grande Baía. Nos últimos 5 anos, a cooperação bilateral e multilateral entre a RAEM e as províncias, regiões e cidades do interior da China tem sido continuadamente aprofundada e ampliada. A função e o papel de Macau na participação e no desenvolvimento da iniciativa Uma Faixa, Uma Rota foram constantemente reforçados. A assinatura do acordo relativo à alteração ao Acordo sobre o Comércio de Serviços no âmbito do CEPA II veio permitir alargar ainda mais a abertura do interior da China ao setor de serviços de Macau. O Governo empenhou-se na construção da plataforma sino-lusófona de serviços financeiros, tendo sido emitidas obrigações sob o tema Uma Faixa, Uma Rota no valor de 5,5 mil milhões de renminbis e sob o tema Construção da plataforma sino-lusófona no valor de 250 milhões de dólares americanos. A função desta plataforma tem sido alargada de forma contínua, tendo a relação de amizade com o exterior sido constantemente aprofundada e reforçados o intercâmbio e a cooperação com as cidades geminadas nos domínios do comércio, cultura e turismo, entre outros, contribuindo para fazer brilhar ainda mais o cartão de visita dourado da Metrópole Internacional de Macau enquanto plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, permitam-me de seguida fazer uma breve apresentação do Programa Orçamental para 2025. Nas conversações mantidas com o chefe do Executivo do 6º Governo, o Sr. Sam Houfai, chegamos a um consenso relativamente ao Programa Orçamental para 2025. Consideramos que, não obstante competir ao próximo Governo a elaboração do relatório das LAG para o ano financeiro de 2025, caberia a este Governo elaborar o Programa Orçamental para o próximo ano financeiro em conformidade com as disposições da Lei Básica e da Lei do Enquadramento Orçamental, de forma a garantir a estabilidade e o desenvolvimento da RAEM e a manter o normal funcionamento dos serviços públicos. O Programa Orçamental para o próximo ano financeiro inclui designadamente as despesas administrativas necessárias ao normal funcionamento dos serviços públicos, o pagamento das despesas que o Governo assumiu para o próximo ano, a dotação financeira para as obras a realizar no primeiro trimestre do próximo ano e contempla também a manutenção das medidas de redução e isenção de impostos e despesas que têm vindo a ser adotadas nos últimos anos. Serão mantidas as medidas de redução e isenção fiscal favoráveis aos residentes adotadas em 2024, nomeadamente a diminuição de 30% do imposto profissional, sendo o limite de isenção em 144 mil patacas, e o valor dos rendimentos isentos do imposto profissional dos idosos ou portadores de deficiência de 198 mil patacas. Vai ser efetuada a devolução de 60% do imposto profissional pago referente a 2023, sendo 14 mil patacas o limite máximo da devolução. Vai haver isenção do pagamento da contribuição industrial, da taxa de licença de exploração de vendilhões, da renda das bancas dos mercados, da taxa de inspeção sanitária dos produtos frescos e animais vivos, inspeção fitossanitária, do imposto de selo sobre as apólices de seguro, incluindo o seguro de vida, e do imposto de selo sobre as operações bancárias. E vai haver isenção da taxa de licenciamento para a fixação de material de propaganda das unidades comerciais, exceto a publicidade do tabaco. A isenção do imposto de turismo dos estabelecimentos de restauração e também vai haver redução da contribuição predial urbana até 3.500 patacas para os residentes de Macau. A taxa de contribuição predial urbana dos prédios arrendados terá uma redução para 8%. Continuam isentos de imposto complementar aos rendimentos até 600 mil patacas. Vai haver uma dedução adicional para as despesas de investigação, vai haver isenção do imposto sobre os rendimentos obtidos nos países de língua portuguesa, bem como isenção do pagamento do imposto de selo sobre os bilhetes de entrada e de assistência pessoal a espetáculos, exposições e diversões, e a isenção do imposto de selo sobre leilões. Para os residentes permanentes que não possuam imóveis e que venham a adquirir o primeiro imóvel para a habitação, os primeiros 3 milhões de patacas do valor do imóvel estão isentos do pagamento do imposto de selo sobre a transmissão do imóvel, aplicável apenas a frações habitacionais. Vai manter-se a isenção do imposto complementar de rendimentos sobre os juros e os rendimentos obtidos dos títulos de dívida emitidos em Macau, bem como a isenção do imposto de selo sobre emissão e aquisição desses títulos de dívida e a isenção da taxa de fiscalização dos fundos de investimento. Com a manutenção das referidas medidas de isenção e redução de taxas e impostos em 2025, o montante total envolvido ascenderá aproximadamente a 4.833 mil milhões de patacas. Vão manter-se benefícios nas tarifas de autocarro destinados aos idosos, estudantes e à população em geral, bem como a subvenção do pagamento das tarifas de água e de energia elétrica às unidades habitacionais. Vão manter-se as medidas de apoio existentes destinadas aos grupos mais vulneráveis e a atribuição de subsídio complementar com limite máximo de 14 dias de remuneração de base aos empregadores que preencham os requisitos e que tenham pago a licença de maternidade remunerada às trabalhadoras residentes. Vão manter-se os benefícios às famílias arrendatárias de habitações sociais e o abono de residência aos agregados familiares em lista de espera de habitação social que preencham os requisitos necessários. Mantém-se igualmente o programa de comparticipação nos cuidados de saúde. Vai continuar a ativação das contas individuais de previdência aos residentes de Macau que satisfaçam os requisitos e vai haver a injeção de um incentivo básico único de 10 mil patacas na conta individual de cada residente que satisfaz pela primeira vez os requisitos legais. Sob a premissa do saldo orçamental positivo, o Governo pretende continuar a injetar na conta individual de cada residente uma verba adicional de 7 mil patacas proveniente do saldo orçamental e bem assim manter no próximo ano o plano de comparticipação pecuniária com o montante de 10 mil patacas para cada residente permanente e o montante de 6 mil patacas para cada residente não permanente, já cabimentados na dotação orçamental. O Secretário para a Economia e Finanças irá, em nome do Governo da RAEM, apresentar detalhadamente a proposta de lei do Orçamento de 2025 na Assembleia Legislativa. Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Com passos firmes, espírito de perseverança e resiliência, avançamos juntos nestes 5 anos extraordinários. É para mim uma grande honra desempenhar ter o tão nobre cargo de 5º chefe do Executivo da RAEM, da República Popular da China. Ao longo dos últimos 5 anos, sob a forte liderança do Governo Central, com o grande apoio dos diversos setores da sociedade e da população de Macau, a equipa governativa tem persistido no desígnio de consolidar uma administração movida por sinergias e avanço, mudanças e inovação, mantendo-se firme no empenho de contribuir fortemente para o melhor desenvolvimento de Macau, mesmo perante dificuldades e desafios. No meio dos 5 anos de governação, passámos 3 anos afetados pela pandemia, circunstância que se traduziu no impacto mais acentuado desde o retorno de Macau à pátria. Todavia, com a comunhão de esforços e rigorosa colaboração dos diversos setores e entre a ajuda de toda a população, superamos os desafios mais severos trazidos pela pandemia e pela conjuntura externa, fazendo com que a RAEM conseguisse sair sem especiais sobressaltos dessas árduas dificuldades. Simultaneamente, impulsionámos o desenvolvimento de vários setores de Macau para Macau atingir um novo patamar e entrar numa nova fase de desenvolvimento estável. Aproveitando esta ocasião, permitam-me reiterar sinceros agradecimentos ao Governo Popular Central pela sua constante e elevada confiança, atenção e apoio, às altas dignidades da sociedade, à população, designadamente a todos os trabalhadores da administração pública, às instituições do Governo Central sediadas em Macau, ao Governo Provincial de Guangdong e aos governos de outras províncias, regiões e cidades do interior da China. Um país, 2 sistemas é uma causa pioneira. Já se passaram 25 anos extraordinários desde o retorno de Macau à pátria. Ao longo destes 25 anos, sob a forma de liderança do Governo Central e da nossa grande pátria, sob a comunhão de esforços dos diversos setores e da população, sob a dedicação incessante dos sucessivos governos da RAEM, Macau tem obtido resultados frutíferos e internacionalmente assinaláveis nas áreas política, económica, social e do bem-estar da população, vindo assim provando que o princípio um país, 2 sistemas é totalmente viável, alcançável e querido por todos, e que tem conquistado o suporte unânime dos residentes e o reconhecimento generalizado da comunidade internacional. Devemos dar continuidade à persecução plena, precisa e inabalável dos princípios um país, 2 sistemas e Macau governada por suas gentes com alto grau de autonomia, assegurando a eficácia do novo capítulo da aplicação bem-sucedida do princípio um país, 2 sistemas com características de Macau. Estamos cientes de que, com a forte liderança do Governo Central, tendo como timoneiro o presidente Xi Jinping, o novo governo da RAEM vai continuar a unir os setores sociais para trabalharem com espírito empreendedor e persistirem juntos no caminho da inovação, definido no sentido de lutarem comprometidamente pela prosperidade e estabilidade de Macau a longo prazo, pela construção de um país cada vez mais forte e potenciador da revitalização da nação. Por último, permitam-me endereçar mais uma vez os meus sinceros agradecimentos à Assembleia Legislativa e a todos os residentes de Macau, com menção aos trabalhadores da administração pública e ainda ao Governo Central e às instituições sediadas em Macau. Termino aqui o meu balanço. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado, Sr. Chefe Executivo. Obrigado também pelo Presidente dos membros do Conselho Executivo e também pelos membros do Governo. Termino aqui a reunião de hoje. Obrigado a todos.